Vamos permanecer de pé. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e muito numerosos o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por este texto, Pai, e te suplicamos, Senhor, que tu nos abençoes mais ainda nesta manhã, Senhor, com a tua palavra. E toda honra e toda glória, Senhor, a ti sejam dadas, ó Pai. Assume, Senhor Jesus, eu te peço, o teu lugar aqui neste púlpito e fala aos corações dos teus filhos, fala ao nosso coração, ó Pai. E todo espírito contrário à glorificação do nome do Senhor, ó Pai, nós já temos repreendido e ordenamos que desapareça, que saia, em nome de Jesus, ó Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, hoje é Dia dos Pais. Eu não tenho muita ideia de como surgiu o Dia dos Pais, a comemoração do Dia dos Pais, mas eu suponho que seja uma ilação, que seja uma cópia daquilo que já havia acontecido anteriormente, que foi a criação e o mundo todo ter assumido o Dia das Mães. Irmãos, o Dia das Mães, me perdoe, está invadindo o Dia dos Pais com alguma coisa do Dia das Mães, mas ele surgiu pelo interesse de uma cidadã americana. Ela era muito unida à sua mãe, ela não tinha se casado quando sua mãe morreu, também não se casou mais tarde, e ela entendeu de criar alguma coisa que homenageasse a sua mãe e as mães, de um modo geral. E foi uma luta muito grande dessa mulher, até que ela conseguiu que o Senado americano criasse aquela homenagem, criasse aquele dia. Depois ela partiu para o exterior e conseguiu que também em vários países do mundo isso fosse assim feito também. Mas, irmãos, o fim da vida dessa mulher não foi uma coisa muito agradável, porque ela ficou profundamente decepcionada com o fato de que o comércio passou a se utilizar, e como se utiliza até hoje, do Dia das Mães para seu próprio benefício, e a verdadeira homenagem às mães acabou ficando esquecida. Ela tinha um emprego, deixou esse emprego, passou a viver apenas de uma herança que o pai havia deixado, para poder dedicar-se mais e mais a essa causa, e com isso acabou ficando também sem recursos para o final da sua vida. A sua vida foi assim muito triste por causa de tudo isso. E ela chegou a maldizer ter feito isso ao longo da sua vida. Irmãos, isso porque esta mulher, e eu acredito que o Dia dos Pais foi da mesma forma, bom, já que homenageia as mães e os pais, né? Ou talvez o próprio comércio, que viu que era muito bom ter um dia para levar as pessoas a fazer compras, para dar presente para a mãe e dar presente para o pai, também tivesse atuado neste sentido. Mas, irmãos, eu acredito que por trás de tanto o Dia dos Pais como o Dia das Mães, existe um erro. É evidente que todo filho gosta do seu pai.
É evidente que os filhos cujos pais já faleceram têm saudades dos seus pais. Mas, irmãos, os nossos pais, ou a paternidade, no sentido em que nós temos conhecido, ela é alguma coisa falha. Porque homens, nós que somos pais, somos homens e como homens nós somos falhos. Então nós podemos ser engraçadinhos de vez em quando para os nossos filhos, mas na verdade nós somos de uma mesma essência. São pessoas que sem Cristo nada mais são do que homens e mulheres caídas. E neste dia, irmãos, eu gostaria de ver o que por trás dessa questão de pai, o que existe. Não posso de maneira alguma negar a importância do pai na vida dos filhos. Irmãos, quem tem 10 dos pais que estão presentes aqui, fique de pé por um momento. Vou fazer uma brincadeira aqui. Quem é pai aí? Seu João, todo mundo fala que o senhor é uma mãe, mas na verdade o senhor é pai também. Levanta aí, seu João. 3. Eu vou perguntar aos meus irmãos aí o seguinte: quem é aí que é pai de 10 filhos? Ou de 9? Ou de 8? Só para brincar, irmãos, para me colocar aqui como pai de 9, que eu sou. Vou sentar, irmão. Então, como alguém que pode falar com bastante ar no peito a respeito dessa condição de pai, que os pais não são exatamente isso que todo mundo fala. As propagandas da televisão para se comprar isso, aquilo, outro, o interesse é do bolso do comerciante. O que fica, na verdade, é uma relação entre filhos e pais, e é bom que a gente se lembre, que os filhos se lembrem de que os pais não são perfeitos, porque são humanos. Mas os pais são importantes na vida dos filhos, e é por isso que nós lemos inicialmente aqui esse texto de Jó. Irmãos, vejam a preocupação de um pai humanamente formado. Ele era um homem muito rico, mas não se apegava só a essas riquezas, aos bens materiais, ao contrário de muitos pais que cuidam tanto da sua vida material que se esquecem dos seus próprios filhos. Mesmo assim, proporcionando aos seus filhos uma vida boa, uma vida regalada, eles eram pessoas que estavam fazendo festas. E eu quero dizer aqui para o seu João que eu tinha toda a razão, viu, seu João, ontem de vir correndo para chegar em casa mais cedo, porque quando eu cheguei em casa, e que eu cheguei na cozinha, minha cozinha é muito grande, e que eu acendi a luz porque estava apagada, tinha mais de uns 14, entre filhos, noras, netos, genros, começaram a me saudarem, né? Era uma festa que realmente eles tinham feito, como eu previ, e falei com o senhor, viu, André? Eu tinha previsto. O André, filho, está lá no fundo. Mas, irmãos, esta relação de filhos e de pais e de filhos, às vezes é melhor numa família, às vezes é pior em outra família, às vezes é boa, às vezes é má, às vezes é completa, às vezes não. Jó é um exemplo de um homem que, apesar de ter uma vida cheia de negócios, uma vida de poderoso, esse homem devia ser procurado por muita gente, era um dos juízes lá da sua comunidade, era um homem requisitado, mas ele se preocupava com seus filhos. Então, para nós pais que estamos aqui, permanece essa responsabilidade de nós cuidarmos da nossa família e cuidarmos dos nossos filhos. Sobretudo, vejam os irmãos que dentro da religiosidade do tempo, aqui é um tempo anterior ao cristianismo, anterior naturalmente à vinda do Senhor Jesus, num tempo em que a busca do Senhor se fazia através dos altares, através das oferendas, através das ofertas. Ele que conhecia a natureza dos seus filhos, porque ele sabia muito bem como é que era a natureza humana, era um homem sábio, um homem de conhecimento, ele sabia da possibilidade dos seus filhos terem em determinado momento, durante uma daquelas suas festas, desagradado ao Senhor, mesmo que apenas no íntimo do coração do filho. Jó, ao que o texto aqui indica, não está preocupado, ele não faz uma referência a algum erro assim grasso, algum pecado grosso
que eles tivessem realmente cometido, mas ele chega ao ponto de dizer aqui, verso 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Não quer dizer que os filhos de Jó eram devassos, que os filhos de Jó faziam tanta coisa errada, mas não, Jó se preocupava até com a intimidade do coração dele. Vale dizer, irmão, Jó tinha preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. E nós, pais, muitas vezes nos preocupamos mais com os aspectos materiais, preocupamos às vezes com o que temos para os nossos filhos ou o que não temos para os nossos filhos, e nos esquecemos que filho tem coração, que filho tem mente e que filho precisa estar na presença do Senhor, e que há uma eventualidade de possibilidade dos nossos filhos pecarem, blasfemarem contra o Senhor no seu coração. Então Jó é um exemplo para nós disso que aqui está, como pai. Então ele sabia que, como homem, Jó, ele não era capaz, não podia fazer nada pelos seus filhos, mas ele se preocupava com os seus filhos e intercedia por eles através de holocaustos, um para cada filho. Ele tinha essa preocupação de levar os seus filhos, de os santificar e os colocar na presença de Deus. Isso realmente, irmãos, também nós podemos fazer, e Jó é um magnífico exemplo de uma pessoa que tenha estado sempre na presença de Deus. Alguém poderia dizer assim: mas se Jó fez tudo isso, como é que Deus permitiu que Satanás derrubasse as casas lá em cima dos filhos dele e morresse todo mundo? Eu confesso, irmãos, que durante muito tempo eu às vezes me questionava com relação a isso. Mas um dia Deus me fez compreender que quando o Senhor Deus levou os filhos de Jó, nesse ato Deus concretizava definitivamente tudo aquilo que Jó desejava para os seus filhos, que era estarem na presença do Senhor. Então, de maneira alguma, a morte dos seus filhos foi provocada por Jó, ou fez com que esses seus filhos ficassem em prejuízo. Na verdade, não houve prejuízo nenhum, apenas foram levados para a presença de Deus mais rapidamente. Irmãos, nós vamos parar aqui com relação a Jó e com relação a esse aspecto do homem apenas como pai no âmbito familiar, porque nós somos do Senhor e a nossa família é muito mais ampla, a nossa família é muito maior, ela extrapola o simples ambiente familiar nosso, e tem que ser encarada e tem que ser vista também como uma paternidade além de tudo isso, porque nós precisamos ter interesse com a igreja do Senhor, com todos aqueles que estão no ambiente em que nós estamos, e é por isso que nós temos que ser, entre outras coisas, intercessores. Jó era intercessor pelos seus filhos, nós devemos ser também. Mas a palavra de Deus nos mostra a condição do servo de Deus muito além disso. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 17. Capítulo 17 de Gênesis, no versículo 4, está escrito o seguinte: quanto a mim, será contigo a minha aliança. É Deus falando com Abraão. Será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Em outra passagem, mais adiante um pouco, o Senhor fala com Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, porque ele era importante nas mãos de Deus para o propósito de Deus. Hoje pela manhã nós ainda comentamos esse fato de que não são os judeus que são donos de Deus, mas sim Deus é que é dono, proprietário dos judeus, de Israel. Porque o Senhor fez nascer uma nação de um homem velho, casado com uma velha que sempre foi estéril. E o filho desse homem, nascido miraculosamente, porque Deus abriu a madre dela, Sara,
mas também deu vitalidade a ambos para que pudessem na velhice gerar um filho. Mas Deus também fez com que da esposa de Isaque, que era Rebeca, que também era estéril, o Senhor ouviu a oração de Isaque e fez com que Rebeca concebesse. E Rebeca foi mãe de Jacó e Esaú. E o Senhor escolheu, o Senhor amou mais Jacó do que Esaú, mesmo no ventre, porque era de acordo com o propósito de Deus. E daí o Senhor criou essa nação comprovadamente milagrosa desde a sua fundação. Deus precisou desse homem para ser o pai de muitas nações. Mais adiante, nós vamos ver no capítulo 45 de Gênesis, no verso 8, Gênesis 45, 8, nós vamos ver novamente a expressão pai, a palavra pai aqui usada. Assim não fostes vós, isso é José falando para os seus irmãos. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele disse o seguinte: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Irmãos, essa expressão, tanto no que nós vimos anteriormente aqui em Gênesis, de que Deus colocaria Abraão como pai de muitas nações, essa expressão utilizada aqui por Jacó, por José, aliás, dizendo que Deus o colocou por pai de Faraó, tem um sentido e tem um significado muito mais profundo do que a expressão pai, quando nós usamos no sentido humano, no sentido de pais, simplesmente chefes de família. Mas aqui é importante nós percebermos que quando a palavra de Deus usa essa expressão nesses dois últimos casos aqui que nós citamos, ela está dando uma conotação de não somente de geração, mas de zelo, de acompanhamento, de ser uma pessoa útil para. Abraão foi o homem que Deus usou para criar esta geração toda, de onde vieram os profetas, todos os oráculos do Senhor, toda a manifestação da glória de Deus. Deus não interagiu dessa forma, meus irmãos, pouco talvez lá com Adão e Eva antes que pecassem, mas depois, com os homens fora do paraíso, com os homens depois de Noé, nós não vemos uma interação, um contato, um convívio entre Deus e esta humanidade. Mas a partir de Abraão, que Deus coloca como pai, Deus vai agir por intermédio dele para que pessoas, para que nações pudessem surgir e pudessem ser abençoadas. José tira do peso das costas dos irmãos dele, que certamente tinham um remorso muito grande, porque às vezes nós fazemos uma bobagem dentro de casa, fazemos uma bobagem contra um amigo, contra um irmão, contra um parente chegado, agindo sobre forte emoção em determinado instante, e depois nós nos arrependemos. E no caso deles, eles não tiveram oportunidade de transformar esse arrependimento, em converter esse arrependimento em perdão, porque não tiveram mais contato com ele. Então nesse caso permanece o remorso. E eles passaram uma vida pesada, aqueles irmãos. Quando eles chegaram lá no Egito, eles já eram amaciados, eles já estavam mais humanos, e não com aquele espírito da juventude que fizeram o que fizeram realmente com José. Eles tinham sobre si um peso, eles tinham sobre si um profundo remorso, mas José amorosamente vai lidar com ele dizendo: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Então, irmãos, aqui nós temos a visão mais completa do próprio José, do que é ser pai, no sentido bíblico, num sentido mais abrangente, num sentido maior. Ser pai significa nós estarmos nas mãos de Deus, para exercitarmos o propósito de Deus com relação a nações ou pessoas,
como foi o caso de Abraão e foi o caso de Moisés. E certamente que ao longo da palavra de Deus nós vamos ver também outras pessoas colocadas na condição de pais. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, que nunca se casou, pelo que o contexto bíblico fala. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando de filhos gerados em espírito, filhos gerados espiritualmente, com os quais ele tinha convívio e sobretudo com os quais ele também tinha a sua preocupação. E eu vou tocar num ponto aqui que talvez os irmãos nunca tivessem pensado nele. É que o nosso querido apóstolo Pedro, a Igreja Católica chama do amado Pedro, né? Nós vamos chamar aqui o querido Pedro. Ele era casado e ele tinha sogra, mas a palavra não fala de filho. Talvez ele não tivesse filhos. Ou então, da perspectiva do Senhor, o filho no plano espiritual, no plano material apenas, não é tão importante, porque eles não foram mencionados. Mas ele tinha sogra. E dizem que foi um erro, né? O grande erro, o grande pecado de Pedro foi esse. Ele curou a sogra dele, ou deixou que Jesus curasse a sua sogra. Brincadeiras que a gente ouve por aí, as pessoas falando. Mas, irmãos, nesta concepção de pai que nós vimos aqui, a palavra dizendo sobre Abraão e a palavra dizendo sobre José, é o que nós precisamos ser, na verdade. Pais e mães também, mas pais, né, porque hoje é o nosso dia, pais de outras pessoas, pais que sejam, na verdade, esses elementos usados por Deus para abençoar as outras pessoas, para fortalecer as outras pessoas, para serem usados, inclusive, no plano da própria modificação dos acontecimentos. Essa é uma visão, me parece, mais ampla, mais apropriada para nós abordarmos no dia de hoje. Esses homens, Abraão e José, foram pessoas fiéis a Deus, estavam na presença de Deus, e Deus utilizou-se deles para que eles fossem verdadeiros pais de nações, e no caso de José, de Faraó e consequentemente de todo o povo daquela terra naquele instante. Então, nessa visão, irmãos, eu gostaria de que nós, pais que estamos aqui, tão em pequeno número, não tão minimizados, mas tem muitos jovens aqui que serão futuros papais, já podem escutar isso também, mas qualquer um de nós aqui que entenda que a palavra pai tem que ser tomada no sentido muito mais sério do que esse que normalmente a gente toma. Alguém falou alguma coisa com Jesus e Jesus disse para aquela pessoa, ou algumas pessoas num determinado contexto, ele disse o seguinte: a ninguém chameis pai, senão a Deus, ao vosso Deus. Quando Maria é anunciada junto a ele, Jesus, e ele diz: aí estão a sua mãe e seus irmãos, Jesus foi claro em dizer que, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Senão todo aquele que faz a vontade de Deus. A família, irmãos, é algo importante. Deus nos confiou os filhos que nós temos. Nós devemos, a exemplo de Jó, cuidarmos deles constantemente, mas que não fique aí paralisado nesse ponto a nossa atuação. Nós devemos nos lembrar de que na presença do Senhor Ele pode nos colocar como pais de outras pessoas, assim como José foi colocado como pai, orientador. E eu vou contar para os irmãos uma coisa interessante, com licença do pastor Mauro. Ele não está aqui, mas eu vou tomar a liberdade de dizer uma coisa que o pastor Mauro fala, e outro dia eu falei com ele: tudo bem, eu vou concordar com você. Ele tem 40 anos, eu tenho 70 praticamente, então eu posso muito bem poderia ter sido pai dele. O meu mais velho já está batendo aí por perto dos 40. E ele: ô pastor, aquele jeitinho dele assim: ô pastor, não me chama de pastor, não me chama de pastor, eu prefiro que o senhor me trate como se fosse um filho. Eu creio que Deus colocou o senhor como ancião sobre a minha vida, como verdadeiro pai. Falei: tá bom, vou assumir a paternidade, eu vou passar a te considerar como filho. Irmãos, isso é uma coisa quase que brincadeira, com bastante de verdade, porque no coração eu sinto muito amor para com o pastor Mauro,
Mas isso é bem uma posição que a gente precisa ter, de não fechar o círculo da paternidade apenas entre aqueles filhos que através de DNA possa ser comprovado, porque nós podemos ir mais além. Alguém ouvindo um programa de televisão que nessa semana explorou, nesses últimos dias tem explorado muito a questão do Dia dos Pais, mas alguém teria dito mais ou menos o seguinte, vou ver se eu lembro a expressão, é de que alguém parece que teria agradecido ou teria mencionado com relação à questão de pai, o filho que era filho adotivo, dizendo o seguinte, o filho adotivo, com relação ao pai adotivo, dizendo o seguinte, que existem pais, acho que é isso mesmo, existem pais que a vida, que nos deram a vida, e existem pais que a vida nos deu, alguma coisa mais ou menos que eu não estou conseguindo lembrar em detalhes, mas significando o seguinte, que aquele que tem um pai natural, que o cria, a vida, esse é o pai que deu a vida, e aquele que tem um pai adotivo, foi o pai que a vida lhe deu, alguma coisa parecida com isso. Eu achei muito interessante, muito bonito, porque são duas maneiras de enxergar esse aspecto de paternidade. Mas, irmãos, quando nós entendemos que a nossa paternidade, por Deus, em Cristo Jesus, ela extrapola esse ambiente das quatro paredes de um lar e vai para o ambiente maior da igreja, da comunidade, nós podemos e devemos entender, irmãos, de que Deus quer que nós sejamos pais. Deus quer que nós sejamos como verdadeiros pais nos ambientes aonde nós estamos, no sentido de que Deus quer também usar homens para agirem como pessoas que podem ser chamadas de verdadeiros pais. Aqueles primeiros homens que são chamados nos Estados Unidos dos pilgrims, também de pais peregrinos, essa expressão pai é porque eles na verdade assumiram a condição e são os verdadeiros pais espirituais e materiais da nação americana. Homens fundamentados na palavra, homens colocados na mão de Deus, homens que Deus usou realmente para criar aquela grande nação, criada, gerada na palavra de Deus, e que essa fortaleza que está aí, cumprindo tudo é promessa que Deus tem aqui na sua palavra. De modo, irmãos, que ao mencionarmos tudo isso que mencionamos, nós estamos homenageando a nós pais, aqueles que serão pais, mas lembrando isso, é preciso nós alargarmos essa visão de pais, alargarmos essa visão, porque Deus pode nos usar nos contextos, nos ambientes aonde nós estamos, nessa condição de autoridade paterna, nessa condição de visão paterna, nessa condição de apoio que o Senhor quer dar às comunidades e às pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos desempenhar mais essa tarefa como pais que na verdade nós somos. Vamos ficar de pé, irmãos.